Irmãos, o texto básico que eu vou usar está lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, o versos 2 também. E o estudo dessa manhã, eu vou dar o nome Multiplicando Discípulo com Intencionalidade. Isso é um chamado de Deus para todo cristão, né? Multiplicando discípulo com intencionalidade. Pastor, o que significa a palavra intencionalidade? Com objetivo, com intenção. Ou seja, eu e você precisamos trabalhar com as pessoas que Deus coloca na nossa mão, com as pessoas que querem ser trabalhadas com um objetivo e com intenção de formar elas, de formar o caráter de Cristo nelas, e o objetivo delas buscarem ser igual a gente quando a gente imitamos Jesus e ser cheio do Espírito Santo. Isso é você trabalhar com alguém com intencionalidade. E aí, para a gente trabalhar com pessoas, a gente precisa ter o quê? Equilíbrio, paciência, mansidão e algo muito grande, que se chama amor. Parece que o amor está ficando escasso no meio das pessoas. A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Mas nós, como cristãos, nós precisamos guardar o nosso coração da podridão dessa terra, porque essas coisas que vai entrando, as coisas terrenas, mundanas, que vai entrando no nosso coração, que nos leva a esfriar. Eu estava falando aqui com os irmãos que na questão da rede social a gente tem que ficar muito atento. A podridão na rede social é muito grande. Eles atacam o cristão demais, atacam a igreja demais. E se a pessoa não estiver preparada para lidar com esse tipo de gente, se você bobear, eles matam a fé de você. Porque você vai apanhando tanto, que você oprime, e eles conseguem colocar no seu coração que eles estão certos e a gente está errado. Então, e cada vez, irmão, precedendo a vinda do Senhor Jesus, isso vai aumentar muito, muito. O feminismo, o levantar contra as coisas de Deus, cada vez vai desenvolver muito grande, vai crescer mesmo. E a gente precisa estar preparado para isso, como enraizado na palavra de Deus, tendo a consciência que esses últimos tempos não será tempos fáceis, mas mesmo assim nós precisamos agradecer a Deus que os apóstolos, Jesus Cristo, sofreu perseguição maior e pior do que a gente passa, né? É claro que os escândalos estão demais também, mas Deus está trazendo à luz quem é dele e quem não é, né? Se você olha a árvore e o fruto, você começa a saber quem é de Deus e quem não é. Cada vez que você entra na televisão, você vê pastora fez isso, pastor fez isso. Você só vê esses trem. E as pessoas generaliza tudo. Não quer dizer que dentro de uma caixa de batata, se tiver uma batata podre, todas estão podres. Ou dentro de uma caixa de laranja, ou no pé de laranja. Mas o ser humano ele tem a visão de julgar geral. E onde é que a gente não podemos
acertar o nosso relógio com esse povo, olhar somente para Jesus mesmo. Cada vez mais. E quanto mais nós sermos fiel ao Senhor, mais Deus trabalhará na nossa vida e na nossa casa. Então, nesses últimos tempos, a gente precisa ter um objetivo. Ser fiel a Deus mesmo. Fazer igual Paulo, né? Combater um bom combate e guardar a fé. E aí, nos últimos dias, ou no último dia, o justo juiz nos dará a coroa que precisamos. Roberto, nós estamos trabalhando em 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2, né? O título do ensino aqui é Multiplicando o Discípulo com Intencionalidade. Agora, se eu fosse levar para você, para a igreja, eu poderia fazer algumas perguntas, mas mais para frente nessas aulas nós vamos trabalhar isso aí. Se você já teve a oportunidade de discipular alguém, e se a sua experiência que você teve de discipular alguém, se foi boa ou se foi ruim. Hoje, nos dias de hoje, o que mais te impede de discipular alguém, de trabalhar com alguém? Que tem, né? Isso aí. Hoje, você que está aqui, você consegue pensar, ou como nós estamos falando de discipulado direto, pensar, ou se você está orando para Deus trazer uma ou duas pessoas para você trabalhar com ela. É aquilo que eu falei, para trabalhar com pessoas precisa de quê? Amor, paciência, mansidão, longanimidade. Alguns são fáceis de mexer, alguns não. Alguns são maturos emocionalmente, alguns não são. Então tem que ter essas qualidades, né? Mas você que está aqui hoje, você consegue pensar em duas ou três pessoas? Você pode pensar, pastor, vou trabalhar com essas pessoas. Por isso é importante que eu e você, irmãos, buscamos genuinamente ter um caráter transformado. Sermos discípulos de Jesus. Para que nós ensinamos as pessoas a serem discípulos. Nós não seremos perfeitos como ser humano, mas nós podemos amadurecer. Né? Você vê que a criança, ela começa criancinha, ela depende do pai, depende da mãe, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ela está com seus 17, 18 anos, que ela está madura, ela quer o quê? Ela quer trabalhar, quer ter a vida dela, quer ajudar o pai, quer ajudar a mãe. Eu vi um rapaz que eu fiquei horrorizado com ele, rapaz. O cara está com quase 30 anos na cabeça, não sai da casa dele, nunca trabalhou e fala que não vai trabalhar. Ele fala que vai ficar com o pai dele e com a mãe dele. E aí ele fala o seguinte ainda, ele usou uma frase que eu fiquei horrorizado. O pai e a mãe desse rapaz tá pego com ele, porque não ensinou o princípio familiar. Ele falou o seguinte, e eu vou sugar os meus velhos o máximo que eu puder. Eu fiquei horrorizado, rapaz. Um filho. Se ele está com 30 anos, eu não sei a idade do pai e da mãe dele. O pai e a mãe dele, ele é o mais novo, deve ter uma idade mais avançada. O cara tem essa mentalidade de sugar o pai e a mãe o máximo que puder. Então, quer dizer, enquanto ele puder, vai ficar na cacunda do pai, na cacunda da mãe, e o pai e a mãe é obrigado. A concepção dele é isso. A dar tudo para ele que ele deseja. Como o pai e a mãe, se eu fosse um pai de um filho desse, eu vou falar que isso é verdadeiro. Para mim seria uma grande decepção ter um filho assim. É filho, mas teria uma grande decepção. Talvez o pai e a mãe ensinou, talvez não ensinou. Onde é que é importante os valores familiares dentro do lar.
Porque quando você chegar a certa idade, que você precisar que seus filhos cuidem de você, eles vão cuidar. Né? E o amor implica falar sim, mas o amor implica falar não. Implica correção, implica disciplina, implica direcionamento, irmão. Mas lá na frente a pessoa vai vendo isso aí, né? Mas dentro da pergunta que eu poderia fazer para qualquer um aqui, na área da sua vida, qual área assim que Deus teve mais dificuldade de trazer uma transformação na sua vida? Pessoal, né? E qual seria o seu maior medo ou desafio de você pegar alguém para discipular? Você tem isso no coração? O discipulado é lidar com vidas, né, irmãos? Então, irmãos, precisamos discipular pessoas com intencionalidade. Jesus trabalhou com os apóstolos com uma intenção e com um objetivo: de mostrar para eles, de ensinar eles a respeito do reino de Deus, e direcionou eles a ir fazendo isso também. E aí onde é que encaixa lá em Mateus 28, a partir do 29, do 19 e 20, né? E de ensinar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? E o chamado, irmãos, para discipular pessoas, para multiplicar pessoas, isso é para todo cristão. Todo cristão, irmãos. Todo cristão precisa gerar. Nós somos comparados como ovelha. Uma ovelha que não gera, ela está o quê? Ela é o quê? Uma ovelha que não gera. Isso. Ela é estéril. Então, se eu não estou gerando no reino de Deus, eu estou estéril no reino de Deus. Eu preciso buscar no Espírito Santo, irmãos. Ele capacita as pessoas para que eu seja um gerador de vida na vida das pessoas. Ter essa intenção, ter esse objetivo. Eu preciso ganhar almas para Jesus. É a maior urgência que a igreja tem. E é a urgência menos que a igreja do Senhor tem no coração. Quando eu falo igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, as pessoas. Ah, pastor, ganhar almas é difícil, mexer com pessoas é difícil, irmãos. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os apóstolos. Nós somos melhor do que os apóstolos? Não somos. E se Deus gerou em mim vida, é para que eu seja um gerador de vida. Deus não se compara com a árvore frutífera. Você não vai plantar uma árvore. Se você planta um pé laranja na sua casa lá, você tem intenção que ela dê laranja e você coma dos frutos, né? Mas o chamado para multiplicação, irmãos, para gerar vidas, isso é para todo mundo. Hoje em dia as pessoas têm que considerar isso é a responsabilidade de pastor. Não, a ovelha gera também. O pastor tem a finalidade e o objetivo de gerar líderes. E ovelha gera ovelhas. Precisamos ter essa intenção. Vamos lá no livro de João 15, verso 16. O que está escrito lá? Alguém? João 15, verso 16. Ah lá, os meninos jogou na tela aí? Se jogar, só lê na tela aí. Dá para ler direitinho? Pode ir então, lê aí. Então, ou seja, nós somos escolhidos para Jesus
para que fazemos o quê? Que demos fruto. E se eu levo a Deus a sério, os frutos que eu gerar vai permanecer. Então, eu e você somos chamados, escolhidos, irmãos. Você sabe por que muitas pessoas não valorizam isso? Porque não entendem as coisas espirituais. É a coisa mais preciosa, mais maravilhosa. É o Senhor te dá um chamado. É o Senhor te dá uma missão. A coisa, irmãos, é o mais maravilhoso na vida do ser humano. Nós não somos nada, nós somos tão pequenos. Mas Deus, ele é tão precioso, tão maravilhoso, tão amoroso. E ele nos escolheu e nos nomeou para que demos fruto. As pessoas não estão valorizando isso porque não estão entendendo realmente como que o mundo espiritual funciona, o que é o mundo espiritual. Tem gente, Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. Tem gente que vai entender as coisas de Deus genuinamente quando ele chegar lá no céu. Ele vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, quantas coisas eu poderia ter feito em prol do reino de Deus. Quantas almas, quantas pessoas eu poderia ter trabalhado para que estejasse aqui conosco na glória. Não existe nada mais precioso, irmão. E Deus, ele é tão grande, né? Se uma empresa, por exemplo, aí, hoje qual que é uma mega empresa no Brasil? Que tem um salário assim extraordinário. Petrobras? Qual? Ninguém sabe me dizer, não? Roberto Abanara, o Elton? É uma mega empresa que tem assim um salário. Pastor, quem entrar nessa empresa está feito. Ou não está tendo mais? Trabalhar no banco? Se você conhece alguma mega empresa assim, todo mundo quer entrar naquela empresa. Petrobras, salário alto, mega empresa. Se não for embarcação, o salário é baixo. Então vamos supor, se a Petrobras chama o cara não vai ficar feliz? Alegre? A Petrobras me chamou. Estou aqui ganhando um salário e meio, 2 salários. Vou ter um mega salário na Petrobras. É comum. É algo passageiro. Agora, você traz para o Espírito. Deus nos chamou. Quem é Deus? Dono de tudo. A igreja não é uma empresa, mas é a maior instituição que existe na face da terra. E será, sabe por quê? Porque as coisas espirituais não terminam na terra, ficarão na eternidade e influenciarão na eternidade. Então, se eu valorizo uma mega empresa, nessa empresa aqui eu vou ter tudo. Agora, imagine se trazendo. É questão de entender quem é Deus. Hoje eu estou trabalhando em prol do reino de Deus. Eu estou trabalhando para Jesus, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Né? O príncipe Charles. Não, o rei Charles, né? Hoje é rei Charles que a rainha morreu. O rei Charles, não. Mas nós estamos trabalhando para quem é rei dos reis. Essa comparação a gente precisa fazer para a gente entender qual é o valor das coisas terrenas e das coisas espirituais. Hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo? Estão tratando as coisas espiritual com igual a terrena. Mas a espiritual é muito maior do que a terrena. Se o rei Charles chegar aqui, todo mundo. Não sei se aqui alguém tem costume de assistir ou de conhecer, mas qualquer lugar que o rei Charles ele chega,
ele é aplaudido, ele é respeitado, ele é reverenciado, né? Antes dele entrar aqui, se tiver aqui, o pessoal tem que vir e ter uma reverência. Agora, imagina Jesus, que é Rei dos Reis. Essa comparação é para a gente fazer uma análise, gente. Peraí, as coisas de Deus é valorosa demais, é preciosa demais. Então, nós precisamos ter uma intenção de trabalhar com as pessoas. Qual a intenção? De formar discípulos. Um objetivo. Formar discípulos necessita, porque todo cristão ele é chamado para isso, né? E quem está liderando busca formar líderes. E quem é ovelha busca gerar. Pastor, não faça nada. Não, mas você é ovelha. Ovelha gera. A ovelha, quando ela não está gerando, ela está estéril. Se ela é novinha, ok. Mas chegou um tempo que ela precisa gerar, né? Salmos 1. Olha a comparação que Deus nos faz. Livro de Salmos, capítulo 1. Podemos ler? Está na tela? Alguém abençoado lê para nós, por favor, aí na tela. Versos 2 e o 3, pode ir. Ao versos 3, como é que nos compara? Olha. Então Deus nos compara como árvore, mas árvores o quê? Frutífera. Jeremias, irmãos, 17, versículo 7. Então, uma árvore junta plantada ao ribeiro, ou seja, a raiz dela recebe água todo dia. No tempo certo, na estação dela, ela começa a produzir frutos. Jogou no telão? Verso 8. Então, quer dizer, é normal uma árvore frutífera sendo regada e não produzir fruto? Né? Junto ao ribeiro, recebendo água. Aqui nós recebemos água também, que é a palavra de Deus. Água da vida. Salmos 1 também nos compara como árvore também. Então, irmão, não é normal. Eu tenho estudado o Evangelho muito profundo, eu tenho tido entendimento. Existe muitos ensinamentos errados por aí, irmão. As pessoas elas só querem ser abençoadas, mas elas não querem gerar. Mas o Evangelho genuíno de Jesus Cristo nos leva a ter um objetivo de gerar também. Por isso não é normal a gente não gerar vidas. Não é normal eu só frequentar a igreja. Não é normal, irmãos. Não é normal. Não é normal eu só frequentar a igreja querendo bênção.
Precisamos ser um abençoador, precisamos estar cheios do Espírito Santo e sermos pessoas que abençoam outras vidas, que geram outras vidas. Eu tenho visto que existe muitos ensinamentos errados a respeito do reino de Deus. As pessoas não estão entendendo, não têm entendimento que Jesus trouxe o reino de Deus para a terra. A gente precisa ter essa visão. A gente precisa ter essa maturidade. Eu vou multiplicar discípulos. E portanto, que a Bíblia fala assim, olha, aquele que ganha alma é sábio. Então, quer dizer, quando você busca investir em vidas, você é sábio. É uma pessoa sábia. Jesus investiu em nós e nos chama a investir em vidas. Você vê que aqui no texto de Timóteo, capítulo 2, versos 2, você vê Paulo conversando com Timóteo. Está escrito assim, olha, e o que de mim? Isso aqui é Paulo falando para Timóteo. O que de mim, entre muitas testemunhas, olha você ver, ouviste, confia-os a homens fiéis, que seja idôneo, para também ensinar a outros. Por isso que eu preciso ter um caráter transformado e ensinar as pessoas que eu lido com elas que há essa necessidade de ter um caráter transformado. Eu preciso ser transformado pelo Espírito Santo e levar essa transformação às pessoas. Há essa necessidade na igreja do Senhor nesses últimos dias, e é o que Deus quer, para que haja um poderoso avivamento. Se você estudar a igreja de Atos, por que a igreja de Atos ela foi tão avivada que Safira e Ananias chegou a brincar lá na igreja lá e morreram? Porque a glória de Deus era tão poderosa naquele lugar. Mas aquele pessoal, eles andavam no mesmo parecer, no mesmo espírito que os apóstolos tinham. E a glória de Deus se movia muito forte. Agora, você imagina você pegar uma pessoa aí que ela não sabe nada do Evangelho, né? Você trabalhar com pessoas que conhecem o Evangelho, é um pouquinho mais difícil, porque eles já têm opinião formada. Eles acham que não precisa aprender, eles acham que já sabem de tudo, e não abrem o coração para aprender. Quando você pega uma pessoa novinha que não conhece o Evangelho, ela está com sede e fome de Deus, ela quer aprender. E você for uma pessoa que vive o Evangelho genuinamente, aquela pessoa aprender a servir a Cristo, a andar com Cristo, como a gente anda. É maravilhoso demais, irmãos. É um fruto preciosíssimo que a gente tem. Ué. É muito precioso esse fruto. É o que Paulo aqui, nesse momento, estava fazendo com Timóteo. Pegou Timóteo, trabalhou com Timóteo, treinou Timóteo e falou, Timóteo, agora você vai olhar lá na denominação onde é que você está congregando, onde é que você pastoreia, Timóteo, e vai treinar pessoas idôneas. E essas pessoas que aprenderam com você vão também... Nunca que pare isso aí, irmãos. Agora, mas eu e você recebemos o Evangelho e fizemos aqui. Paramos. Estamos parados no tempo. Aí só viemos à igreja. É bem você vir, irmão. Mas eu preciso aguar na vida de alguém. O maior galadão que o ser humano vai ter na face no céu é pelas almas que eles influenciaram a Cristo. A Bíblia fala que aquele que convence, né? Convence é usado pelo Espírito Santo para convencer alguém que está no pecado a voltar para Deus. Uma multidão de pecados é perdoado. Quando você tem esse coração de ver almas no reino de Deus,
Você pode abrir grandes portas no Espírito para você. Porque você deseja ver vidas restauradas. Você quer ver vidas restauradas. Hoje em dia as pessoas se preocupam mais em julgar do que realmente querer ver vidas restauradas. As pessoas preferem mais criticar, mais colocar defeito, do que realmente pegar a pessoa e trabalhar a pessoa nessa área aqui. É claro que tem uns que querem e tem uns que não querem, né? Os que não querem não tem como, porque o Espírito Santo, ele não trabalha num coração que não está aberto para ele. É por isso que ele é Deus. Ele pode fazer? Pode. Mas ele não vai trabalhar. Porque as coisas de Deus é por amor, não é na marra. Os demônios não, os demônios vai cutucando, vai criando situação para ele entrar naquela situação. Deus não. Então, é o que eu e você precisamos ter no nosso coração, gente. Eu vou influenciar alguém a Cristo. Eu vou levar alguém a Cristo. Você pode notar para você ver que hoje em dia os pastores fazem algo que é proibido pela Bíblia. Lançar fundamento onde há fundamento. A pessoa conheceu o evangelho, está naquela igreja. Aí você vê os pastores. Eu trabalhei num lugar que eu fazia célula, irmão. Toda célula que eu fazia numa casa diferente, com pouco, o pastor estava lá também. Em vez de falar, não, Giovanni, meu pessoal esteve nessa casa aqui, não vou mexer com esse povo não, que eles já está sendo lançado o fundamento nele. Vou para cá. Não ia, não. E aí, quem alimenta de muitos pastores não alimenta de nada. Porque a cada denominação há uma direção de Deus, há uma unção do trabalho. Por isso a importância da fidelidade à denominação. Por que muitas pessoas são fracas espiritualmente? Porque alimenta do pastor que está aqui, o pastor está ensinando a verdade. Vai para a internet, pega um pastor que distorce as escrituras, distorce a exegese da escritura, né? Usa até as escrituras para se proteger, mas a carne, hoje as pessoas estão com o ouvido cheio de comichão, que ouvir aquilo que agrada. Ela quer bom ouvir o que agrada, mas eu preciso ter uma maturidade. Que Deus vai falar comigo o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Porque às vezes o que eu quero ouvir não é o que vai me edificar. E aí tem visto muito isso. Aí eu fiquei pensando, rapaz, que falta de discernimento desse cara. Aí chegava lá, aí já marcava a célula, aí já pegou marcar a célula um dia antes. Se a minha célula era na quinta, ele já marcava a célula dele naquela casa na quarta-feira. Chegava lá na quinta, lá, o pessoal já, o pastor teve que ontem. Então não vou lançar fundamento, vou mexer com esse povo, não. E foram várias casas, irmãos. Depois que eu parei de ir atrás, eu não fui mais. As pessoas não estavam lapidadas, levaria tempo para aquelas pessoas sair das drogas mesmo, ser lapidada. Aí hoje em dia, até nós mesmo, irmão, lançamos fundamento onde já foi lançado. Vai ter uma programação na igreja, nós queremos chamar a pessoa que está na Assembleia, que está na Quadrangular, que está isso, que está aquilo. Nós não buscamos uma pessoa genuína, eu vou chamar esse cara aqui, ele nunca foi na igreja, ou está afastado da igreja não sei quantos anos. Aí porque meu amigo está lá na Batista, eu falei, vai ter uma programação na igreja, vão lá, não, deixa ele lá quietinho. Chama alguém que não frequentou a igreja ainda, ou chama alguém que está desviado, afastado dos caminhos do Senhor há muito tempo. Porque senão você está lançando fundamento onde já está fundamento. A pessoa está indo naquela denominação. E hoje é normal no entre meio dos pastores que é rodízio de crente. Não, eu preciso lançar fundamento. Igual eu e você. Eu preciso trabalhar com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. É normal. Isso sim é bem. Se alguém está afastado, você sabe que aquela pessoa está afastada, vou trabalhar para trazer ela para o Senhor. E alguém que não é de lugar nenhum. Aí, você vê na denominação,
Rodízio de crente. A pessoa era crente na Betânia, com pouco ela é crente na Batista. A pessoa era crente na Batista, com pouco ela é crente na Betânia. A pessoa é crente na Betânia, com pouco ela é crente na Quadrangular. A pessoa era crente na Quadrangular, com pouco ela é crente na Batista, na Betânia. E vice-versa, geral. Estou falando geral. Um rodízio geral. A falta de entendimento do Evangelho. Né? Fundamentos que estão sendo lançados errado. Por isso eu e você precisamos nos preocupar com pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor e pessoas, irmãos, que genuinamente não são convertidas. É essas almas aí que estão precisando de Jesus. Agora a pessoa que tem no outro lugar está recebendo a palavra. Aí eu vou buscar trabalhar um discípulo com intencionalidade. Aquela pessoa não conhece, aquela pessoa está afastada. Mas eu vou trabalhar para que ela volte para o Senhor, ou abra o coração para o Senhor. Deveria ser assim em todas as denominações. Os cristãos deveriam todos pensarem assim. Esse é o verdadeiro evangelho. Você vê que os apóstolos estavam pregando só para o povo judeu. O que Deus fez? Não. O gentil precisa. Levantou Paulo para pregar para os gentios. O apóstolo dos gentios. Ou seja, né? Pessoas que não conheciam as leis judaicas, que não conheciam o cristianismo. Isso é trabalhar com intencionalidade, com objetivo. De quê? De trazer essas pessoas a Cristo. É muito importante a gente ter essa pegada, né? Então, e o ciclo de discipulado, irmãos, não termina quando alguém é treinado. Paulo converteu, o pessoal treinou ele, apoiou ele se formou, tem um chamado de apóstolo. Paulo treinou muita gente, mas como eu falei de Timóteo, vou usar Timóteo. Ele pegou Timóteo novinho na fé, fez o quê? Treinou Timóteo, trabalhou Timóteo, Timóteo se tornou um grande pastor. E após Timóteo já ter sido edificado pelo Evangelho, Timóteo, ele é ensinado por Paulo aqui, e eu creio que ele fez, ele pegou outros e ensinou. E aqueles outros que foram aprendendo. Então, quer dizer, não tem fim. Até quando Jesus voltar, precisamos ter esse coração. E nós precisamos preocupar, irmãos, como igreja, de trabalhar outras pessoas. Chegou alguém novo na igreja aqui, opa, eu vou acompanhar essa pessoa. Ah, essa pessoa está muito fraca, vou conversar se ela quer um apoio, se ela quer mesmo um acompanhamento. Mas eu preciso, irmão, estar cheio de amor e ter um coração transformado. E se você estudar as outras mensagens que eu já falei, se eu não tiver uma transformação de caráter, eu vou gerar segundo a minha espécie. E o objetivo não é gerar segundo a minha espécie se eu não sou discípulo de Cristo. A ordem divina é ir de fazer discípulo. Eu preciso realmente buscar uma transformação para levar a transformação para as pessoas. Eu preciso realmente fazer uma análise da minha vida, em qual área eu estou precisando mudar. Às vezes a pessoa é muito fofoqueira, não é a área que eu preciso mudar, pastor. Então eu vou trabalhar para deixar a fofoca. Ah, eu sou muito mentiroso. Isso tudo são desvio de caráter, né? Eu sou muito mentiroso, então eu vou trabalhar para mim não ser uma pessoa mais mentirosa. Eu posso estar dentro da igreja, irmãos, e ser preso em alguma dessas áreas. Eu vivo uma vida de prostituição, então eu vou trabalhar para não ter uma vida mais de prostituição. Para quê? Para quando eu pegar as pessoas e trabalhar com as pessoas, eu estou ensinando elas a ser genuinamente discípulos de Jesus. As pessoas não vão ser perfeitas, irmão, mas eu preciso ter o coração voltado para a mudança. Porque senão eu vou ensinar as pessoas que aquilo que eu faço de errado, transgrido os mandamentos do Senhor, é normal, e não é normal. É normal o crente ser fofoqueiro? Não. É normal o crente ser mentiroso? Não. É normal o crente ter uma vida de roupa? Não.
É normal o crente viver vida de prostituição? Não. Então, significa que a pessoa tem uma área que ela precisa ser o quê? Trabalhada. É normal o crente ser uma pessoa que vive julgando os outros? Não. Pelo contrário, a Bíblia fala assim, que aqueles, né, que aplicam a justiça, quer aplicar justiça em cima das outras pessoas, em excesso, trarão para eles condenação também. Ou seja, você cobra de uma pessoa uma perfeição. Você bate na pessoa, critica a pessoa, julga aquela pessoa naquela área. Mas se você olhar para dentro de você, existe uma área em você que precisa ser trabalhada. E às vezes você está preso nessa área, não é 6 meses. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso significa o quê? Que ninguém é perfeito. Mas eu preciso pegar aquela pessoa, vou ajudar essa pessoa então a ser livre dessa prisão. Porque mentira é prisão, prostituição é prisão, fofoca é prisão, roubar é prisão. Agora, se eu estou transformado, eu trabalho com essa pessoa aí, mano, e eu vou falar com ela, não, isso não. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos jejuar, né? Onde é que nós precisamos ser discípulos genuínos de Jesus. Irmãos, e quando a gente leva as coisas de Deus a sério e passa para as pessoas com seriedade, se aquelas pessoas dão lugar para o Espírito Santo, são transformadas, são libertas. Quem liberta não é nós, seres humanos, mas o Espírito Santo de Deus. Mas aquela pessoa precisa dar lugar. Qual que é o meu objetivo de pegar uma pessoa que está toda torta nas coisas de Deus? É levar ela a ter uma fé genuína. Porque às vezes as pessoas estão presas em muitas áreas, irmão, porque não tem fé que pode ser liberta naquela área. Às vezes está dentro da igreja e nem conhece a Deus genuinamente. Ou falar, mas nunca teve experiência com Deus. Mas se eu levo aquela pessoa a ter uma fé, uma visão, que é possível ela mudar, e ela investir naquela mudança, irmãos, a pessoa é transformada. Mas o meu papel é passar isso para aquela pessoa, é ensinar isso àquela pessoa. Aí onde é que precisa do amor, da paciência, da longanimidade? Por quê? Porque tem pessoas que com 6 meses vão estar voando. E umas pessoas vai ser 1 ano e meio, 2 anos. Se eu não tiver longanimidade e não enxergar o trabalhar do Espírito Santo no coração daquela pessoa, o que eu faço? Ah, fulano então não quer nada com dureza. Mas eu nunca busquei entender por que aquela pessoa é presa. Eu já contei casos aqui do rapaz, ele era um obreiro na igreja. E ele tinha um grande chamado de Deus. E todos os pastores que passavam naquela igreja rejeitavam aquele homem, não largavam aquele homem para um lado, não trabalhava ele não. Na verdade, tinha um chamado pastoral. E um pastor, 2 pastores trabalhando naquela igreja, deixou aquele cara jogado. Né? Desprezava ele mesmo. Porque ele era dotado do chamado, mas aí aquele pastor buscou de Deus como ajudar aquele cara. Na verdade, aquele rapaz ele era preso na prostituição. Então todo mundo da igreja via aquele cara como o quê? Como um vagabundo, um prostituto, essas coisas assim. Mas esse pastor chegou na igreja, falou, esse cara tem um chamado. Vou buscar de Deus como ajudar ele. Buscou de Deus, pegou ele, trabalhou para ele. Uma das causas que levava ele a se prostituir, a não levar o evangelho a sério, sabe o que é? Ele não se sentia, é claro que são várias causas, mas uma das causas é que ele não se sentia valorizado na igreja dele. É claro que as pessoas, no geral, julgam mesmo, mas o pastor tem que buscar o entendimento do que está acontecendo com aquela pessoa. E aquele pastor buscou de Deus e foi trabalhando com ele, trabalhando com ele, trabalhando com ele. O homem foi liberto daquele, irmãos. Se tornou um grande obreiro na igreja. Casou
uma menina da igreja lá, casou, ficou firme. O pastor foi transferido. Quem assumiu o lugar daquele pastor? Aquele rapaz. Às vezes as pessoas enterram talento por causa de prisões. Mas eu e você precisamos trabalhar com gente, irmãos. É difícil, tem que ter muito amor. Porque tem gente que não gosta de ouvir verdade, mas então você vai ter que falar e suportar, até ela amadurecer e entender. Tem pessoas que você vai aconselhar, irmãos. Eu, como pastor, e eles falam cada coisa com a gente, meu. Eu tinha uma irmã que estava passando uma dificuldade, ela pediu um conselho. Quase que eu fui irmã. Então, por que você me pediu um conselho, né? Mas eu sei que é fraqueza espiritual dela. Deixei para um lado. Aí fui contar com ela a história de Jó. O que ela virou para mim? Mas eu não sou Jó, não, pastor! Eu sei que ela não é Jó. Eu estou usando a história de Jó como base para que ela, se ela entender e perseverar, que aquela aprovação uma hora vai acabar. Ela busca detectar por que eu estou nessa aprovação, nada tá andando. Vou para a direita, não vai. Vou para a esquerda, não vai. Vou para a esquerda, não tá. Alguma coisa. Ou há uma legalidade e o espírito se opôs contra aquela pessoa. Os demônios trabalham sob legalidade. Ou Deus permite aquilo ali para tratar o caráter dela. Ela viu, gente, realmente não funciona do meu jeito. Não funciona na minha força. É do jeito de Deus. Eu fui um homem, irmão, para achar que funcionava do meu jeito. Eu apanhei tanto, passei no moedor tanto, eu entendi que não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Então hoje eu já não dou bobeira mais. Mas se a gente não tiver aquele amor, aquela longanimidade com a paciência, hoje em dia as pessoas não estão tendo qualquer coisinha. Se não tiver um coração guardado, por isso essa mensagem, como ter o seu coração limpo é muito importante. Porque tem gente que se você fala uma verdade com ele, aquilo ele guarda aquilo no coração, fica aquilo 10, 15 anos. Aquele dia lá o pastor falou isso comigo. Aquele dia lá a irmã falou isso comigo. Fica no coração da pessoa e a pessoa não faz uma análise, gente. Por que falou isso comigo? Deixa eu buscar uma análise. Será que eu sou assim mesmo? Não é sincera com ela mesmo, né? Então tem que ter esse coração aberto mesmo. Puro mesmo, ser transformado mesmo. Para trabalhar com pessoas. Ah, pastor, mas eu não tenho. Não, todos nós somos chamados para gerar, irmão. Você vê que tem mães que têm filhos que são bonzinhos. Às vezes a mãe tem 3 filhos. Ela pode ter 2 que são bonzinhos, mas tem uns que se sapeca mesmo, levado mesmo. Mas é filho. Aí só porque os 2 são bonzinhos, eu vou. Ah, esses 2 aqui é bonzinho. Agora aquele lá, vou descartar ele, não. É filho também. Vamos trabalhar, uma hora muda, uma hora vai amadurecer. Nesse tempo, a mãe chora, chora. O pai também fica interessado, fica. Mas uma hora vai dar certo. Se não tiver paciência, é assim o ser humano, um com o outro. Então nós precisamos ter esse coração aberto mesmo, irmão. Né? Maturidade leva tempo. Alguns abrem tanto que. E alguns não. Às vezes tem pessoas que pensam que estão maduros e não são maduros, precisa aprender. Agora, gerar, irmãos, é uma missão que Deus nos deu que nós não podemos negligenciar. Não podemos, irmãos. Negligenciar essa chamada de Deus. E é o maior regozijo quando nós conseguimos gerar. Né? Então, trabalhar com intencionalidade significa que você ter um objetivo, ter uma intenção, né? É você acompanhar mesmo e é você discipular a pessoa. Discipular, você não vai falar o que a pessoa quer ouvir, o que ela precisa ouvir. Porém, você não precisa ser grosso. A maioria das confusões hoje em dia é o quê?